Ele é um gatinho persa com um problema intestinal, que ele fazia diarreia. Não fazia vômito, mas fazia diarreia. E aí a gente fechou na doença inflamatória intestinal. Ele ficava bem com o tratamento da corticoide terapia e a dieta, o protocolo terapêutico, a dieta terapêutica, né? Que é a ração gastrointestinal. E aí a gente ia sempre colocando outras coisas junto, um probiótico, um ômega, para manter ele estável por mais tempo. Por exemplo, ele ficava 3 meses para ele sem diarreia, era muito. Então, assim, ele ficava bem enquanto usava o corticoide. Só que para a gente não ficar usando o corticoide direto, porque o corticoide acaba tendo um efeito colateral a longo prazo muito ruim, né? O efeito hormonal. Então, assim, eu tentava usar ao menos, a gente fazia vários protocolos de corticoide e tirava ansiolítico e antidepressivo para tentar relacionar o intestino dele. Só que ele não respondeu bem. Ele começou com vômito, inapetência e não respondeu bem. E aí fui investigar ainda uma outra parte, que era a doença que está muito ligada com a doença inflamatória intestinal, que é a doença de má absorção, que é uma doença pancreática, né? Aí isso já foi no meio do ano passado. Coloquei a enzima pancrease para ele e também não respondeu bem. Depois disso, acho que foi no início do ano passado que eu comecei a estudar a cannabis. E aí, no final do ano passado, não sei, acho que um pouco antes, a gente entrou com a cannabis para ele e foi a única coisa que estabilizou. De, assim, a gente desmamar o corticoide, tirar o ansiolítico, tudo, e ele ficar estável, sem fazer diarreia, sem fazer cocô mole, mas isso mantendo a dieta gastrointestinal. O que também era difícil, porque ela tem outros 2 gatos em casa, então ele acabava sempre roubando uma comidinha do outro, né? Então, vez ou outra, fazia um cocô mole. Mas, assim, desde que a gente começou com o óleo, ele teve um episódio de cocô mole, que foi quando ele bebeu uma água suja, alguma coisa assim que aconteceu. Esse era outro problema que ela tinha com ele, porque isso dele ter o intestino sensível, né, desde sempre, ela tinha muito problema em administrar qualquer comprimido para ele. Qualquer comprimido para ele fazia crises de vômito. Então, assim, toda vez que ele entrava em diarreia, eu já ficava desesperada, porque não dava para fazer nada nesse gato, que ele não ficava bem. Até probiótico para ele, tinha que ser probiótico comprimido, que só existe um, ou então tinha que manipular, até dipirona para ele eu manipulava, tudo. E por causa disso também que eu entrei com 2 tipos de óleo para ele. Um que é aquele frasquinho pequeno, mais concentrado, e o outro que é o de manutenção. Aí, nessa primeira vez que a gente entrou com ele, ela fez o de 20 miligramas, né, o mais concentrado, e agora tá fazendo o de manutenção. É uma doença crônica, né, então, assim, ele vai ter a vida toda, e tá muito ligado com o psicossomático também. Então, sempre que ela viaja a trabalho, passa, por exemplo, 10 dias fora, então, sempre que ela viajava, ele ficava malzinho. Teve, eu acho que até esse final de ano agora que ela viajou e ficou com muito medo dele passar mal, e eu fiquei também com muito medo dele passar mal. A gente até estava acabando o óleo dele, ela fez o pedido, ela falou assim, pelo amor de Deus, não deixa ele sem o óleo. E aí ele ficou bem também, ficou estável. Ela até tirou abruptamente o antidepressivo dele, o ansiolítico dele, e como ele já estava com a cannabis, permaneceu estável. A corticoide terapia, né, que às vezes o animal fica por 3 meses, 4 meses, e ainda quando tira, correndo o risco de voltar a apresentar os sintomas clínicos. Se o animal não estiver muito estável, porque o gato, diferente do cachorro, né, qualquer coisa desestabiliza ele. Então, assim, o tutor saiu de casa, entrou um novo animal em casa, qualquer coisa. E aí
para retornar à terapia com corticoide de novo, é muito fácil, né? Teria que voltar a usar de novo. E é um animal que teria que ficar usando ômega 3 e probiótico a vida toda também. Então, facilita, além de tirar o corticoide, que é prejudicial a longo prazo para ele, facilita o manejo, né? De não ficar enfiando comprimido todo dia na boca do gato. Exatamente, isso. A gente tira esse tanto aqui de medicamento e coloca um só, né? E é uma doença que a gente fica meio que sem muitas opções. A outra opção que eu não cheguei a tentar com ele, de imunoterapia com célula-tronco, mas que também é assim, difícil, porque a gente também pede de outro lugar, é muito caro, e sem ter a certeza também que vai ser 100%, né? O organismo do animal trabalhar contra o próprio, a favor do próprio organismo dele. Eu estou gostando muito de dizer que o canabidiol ele vai reestabilizar todo o organismo do animal para parar de fazer aquela inflamação, apenas. O intestino dele inflama porque ele está desequilibrado. E o canabidiol vai entrar ali equilibrando tudo. E com ele, assim, parece que milagrosamente aconteceu muito rápido. E as outras, e ela também já estava assim, eu já estava quase encaminhando ela para um gastro, para fazer biópsia do intestino, então ela também já estava muito sem esperança. Mas mesmo se a gente fizesse a biópsia do intestino e só desse doença inflamatória intestinal, a gente não teria muito para onde fugir. Seria isso, manejo e os tutores ou até mesmo os veterinários acabam se acostumando com é normal o gato vomitar, é normal o gato fazer um cocô mole. Então, assim, lida com isso como se fosse, né, o normal dele. Então, eu acho que foi assim, o canabidiol está sendo um tratamento muito acessível para os tutores, assim, nesse momento de... como eu sou de felinos, né, especialista em felinos, chega para mim aquelas bombas que já passaram pelos outros veterinários, aí eu fico, o que eu vou fazer, meu Deus, com esse gato? Então, quando eles veem que só tem que dar uma gotinha de um óleo que resolve o problema deles, mas eu estou usando o canabidiol como um mecanismo para desinflamar mesmo o organismo em geral. Desinflamou o organismo em geral, depois a gente vai fazer essa manutenção para o organismo dele não inflamar de novo, porque aí a gente ajustando essa dose dele, a gente não vai estar só trabalhando lá no intestino, a gente vai estar trabalhando no psicossomático. Então não vai deixar ficar inflamando de novo. Então a ideia é essa para a doença inflamatória. Nossa, ele ficava mal, passava mal tantas vezes que é até difícil lembrar se a gente desmamou o corticoide e entrou o canabidiol, mas acredito que foi isso sim. Isso, ele tomava o Predinon. Quando a gente faz o corticoide muito tempo, a gente também tem que fazer o desmame muito longo, né? Então, assim, 10 dias desmamando, por exemplo, 15 dias, 20 dias desmamando só o remédio, né? Então, a gente começou a reduzir a dose dele e colocou o canabidiol. E eu só tirei o corticoide com medo, né, dele voltar ao cocô mole. Tirei o corticoide quando já estava, acho que uma semana do canabidiol. Aí a gente tirou o corticoide. Isso ainda com medo de voltar ao cocô mole. E aí eu acho que foi só não foi muitos dias desmamando, não. Acho que uma semana mesmo. A gente entrou com, eu deixei para desmamar o corticoide depois que iniciasse o canabidiol. A gente desmamou por uma semana e depois deixou sem. Então o procedimento foi esse: desmamou o corticoide por 7 dias, tirou o ansiolítico, que foi a metriptilina que ele estava. E ele também estava com probiótico de uso contínuo. E agora ele não precisa mais de probiótico de uso contínuo também. Também tem esse ponto aí. Que era um probiótico caríssimo, que inventaram agora um probiótico mais novo, em cápsula.
que é o Upflora, que ele é R$ 100, 8 cápsulas. Mas, assim, ele estava sendo mantido no Upflora, assim, para não fazer cocô mole. E agora ele também não precisa mais do probiótico.